Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Eu peço que vocês prestem atenção, por favor. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre a seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois ele tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus ou no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Amém. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora pedindo a Tua bondade sobre cada um de nós aqui nesta noite, para que possamos assimilar o Teu ensino, para que possamos entender a Tua palavra. Ilumina, pois, nossas vistas, nossos corações, nossos ouvidos, para que possamos crescer, entender o que o Senhor diz para nós nesta noite. Fala conosco em nome de Jesus, Pai. Amém. Para Deus, tudo é possível, é o tema da nossa mensagem. Você já conheceu na sua vida alguém que tinha tudo aparentemente, que tinha muito dinheiro, mas esta pessoa, por incrível que pareça, não tinha paz? Esta pessoa não tinha tranquilidade. Na sua casa não reinava paz. Pois é sobre uma história semelhante a essa que Jesus está nos contando. Esse jovem rico tinha tudo, era muito rico. Além de ter muito dinheiro, ele parecia ser uma pessoa muito religiosa. Que ele chega buscando interessadamente em Jesus o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar naquele tempo dele. Tudo. Se fosse hoje, nós poderíamos dizer que ele tinha os melhores carros, ele tinha mais de um, ele tinha pessoas servindo-o, ele tinha casas, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas ele era uma pessoa religiosa, então ele queria também garantir a eternidade. Depois que saísse daqui, chegar bem em outro lugar. E Jesus, então, faz um desafio para aquele jovem. Rapaz, você realmente sabe de tudo que é preciso. Só falta uma coisa.
Vende tudo que você tem e distribui para os pobres. Isso é uma das coisas mais terríveis que um rico apegado ao dinheiro pode ouvir. Vender tudo que tem e distribuir para os pobres, que não sabem administrar, né? Mas nós temos que tomar cuidado com esta passagem para não entendermos que isso é um princípio bíblico. Todo mundo tem que vender tudo que tem e dar para os pobres. Não, era o coração desse jovem que precisava desse remédio. Mas vamos aprender aqui 3 verdades acerca de Deus e de nossas vidas, baseados nesse texto que nós lemos agora. A primeira verdade para o homem é impossível entrar no reino de Deus. A maioria dos judeus acreditava que possuir muitos bens era evidência da bênção de Deus. Isso é interessante porque nós podemos pensar, a gente podia realmente chegar a essa conclusão, olha, fulano é tão abençoado. Eu creio que esse jovem talvez tivesse essa fama. Esse rapaz é tão novo e tão abençoado. Ele era da igreja daquele tempo. Ele era um judeu. Ele conhecia toda a lei. Ele era um bom religioso. A riqueza, no caso desse jovem, privou-o da melhor coisa do mundo, que é a vida eterna. Estava tudo certo. Jesus falou: só falta uma coisa. Vende tudo que você tem. Distribui para os pobres. O texto diz que por ele ser muito rico, ele se entristeceu e foi embora. É o único que chega, biblicamente, é o único que chega na presença de Jesus mal e sai pior. Porque normalmente quando a gente se depara com Jesus, a nossa vida é abençoada. Mas ele não quis. O dinheiro, gente, é um empregado muito bom, mas é um patrão terrível, viu? O dinheiro é bom, o dinheiro é útil, o dinheiro é necessário. Vai explicar lá na Energisa que você não tem como pagar a conta de luz para você ver. Não tem conversa, não. Passados 30 dias, com 10 dias eles já começam a te ameaçar. É, e assim por diante, né? Mas lembre-se, dinheiro é bom empregado, não patrão. Dinheiro tem que andar no bolso de trás e saber que ele só serve para a hora que você quer resolver problemas da sua vida. O jovem pensou errado sobre si e sobre o reino de Deus. Ele pensou que poderia fazer alguma coisa para merecer a vida eterna. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele pensava que a salvação tinha ligação com boas obras. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Eu preciso realizar algo para Deus olhar para mim e falar: ó, Arthur, como você é bom, então agora eu vou te salvar. Esse jovem pensava assim. Eu tenho que fazer algumas coisas para merecer a salvação. Gente, o pecador, o ser humano é pecador porque transgride aquilo que Deus deixou explícito para nós não transgredirmos. Nós não obedecemos a Deus naquilo que ele mandou nos obedecer. Neste sentido, todo pecado é uma rebelião contra Deus. Toda vez que a gente se desvia da vontade de Deus, nós estamos nos rebelando contra Deus. A lei, gente, a Bíblia, é como um espelho. O espelho, você vai lá de frente do espelho e olha assim, as mulheres, né? Elas veem quando precisa de um retoque na maquiagem aqui, ali. Os homens, quando o rosto ainda está sujo. Mas você já tentou se limpar com o espelho? Não funciona. Tenta esfregar o espelho na cara para você ver. Não vai dar certo, né? A lei só mostra para você, você é pecador. Você é pecadora. A Bíblia faz isso. A Bíblia fala, você não deve mentir. E a hora que você vê, você está mentindo. Então é como um espelho. Mas o espelho não serve para te limpar. A Bíblia, o que está escrito nela, aponta os nossos erros. Somente a graça pode nos limpar. Somente o que Cristo fez naquela cruz pode promover perdão para mim e para você. Quem olhasse para esse moço, como eu já disse, podia concluir que ele era um homem realizado, ele tinha de tudo, ele era religioso. Alguém ia dizer, é um bom partido para casamento.
Mas Jesus afirmou: te falta uma coisa, meu filho. Falta uma fé viva em Deus em você. Você não tem isso. Você quer ver? Eu vou te provar. E fala para ele: vende o que você tem e distribui. Ele sai triste da presença de Jesus. As ilusões da riqueza haviam sufocado aquele moço. E como a ilusão da riqueza, gente, tem sufocado gente no passar dos séculos. Eu vejo muita gente que pensa seriamente que se não tiver muito dinheiro não vai ser feliz. Mas já conheci também pessoas muito humildes, que moravam numa casa muito simples, mas a casa dessa pessoa era um berço de paz. Era uma pessoa alegre, realizada, porque compreendeu que a vida não é resumida em dinheiro. Como eu já disse, o dinheiro é bom, mas nós não podemos nos iludir com a riqueza. A situação desse jovem foi tão complicada que a palavra usada aqui para traduzir triste, que ele sai triste da presença de Jesus, ela descreve uma tempestade que vai se formando. Você imagina, o moço estava até um pouco alegre na hora que foi perguntar para Jesus: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O texto diz que ele saiu da presença de Jesus semelhante a uma tempestade que vai se formando para chover. Vocês entenderam? Que tristeza! Esse homem saiu do sol para entrar numa tempestade. Jesus nos ensina, não é por dinheiro, não é por força humana, não é por aquilo que o homem pode fazer que se entra no reino de Deus. Nem o rico, nem o pobre, ninguém entra no reino de Deus por si. Segundo ensino, o reino de Deus é para quem ouve o chamado de Deus. Jesus disse que para Deus tudo é possível e estava falando sobre salvação, sobre entrar no reino de Deus. Vejam bem, não é conhecer, olha, eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi falar de Deus. Olha, minha avó sempre disse que era bom a gente buscar Deus. Não é isso. Isso esse jovem fez. Ele ouviu da fama de Jesus, falou: é um rabino, é um mestre judeu, eu vou me aproximar dele e ver se tem um jeito dele me ensinar como herdar o reino de Deus. É preciso ouvir o chamado de Deus. Somente Deus pode salvar o perdido. Fazer com que um pecador seja redimido, seja tomado da escravidão do pecado para a liberdade. Só Deus pode fazer isso. A tradição pode atrapalhar. Vamos pensar nesse jovem que foi o nosso modelo aqui. Esse jovem, naturalmente, foi criado em um lar judeu que seguia todas as tradições. Ele fala para Jesus: eu tenho observado esses mandamentos todos. Jesus ali resume os 10 mandamentos. Não matar, não cometer adultério, todas essas coisas. E aí ele fala: eu tenho observado isso tudo desde a minha mocidade. O jovem, ele foi criado à luz de uma tradição. E essa tradição traiu o coração dele. Ele ficou fixado na tradição e a tradição ensinou para ele que era por aquilo que ele fazia que ele se aproximava de Deus, que ele encontrava a salvação e a vida eterna. E Jesus fala: não, não é pela tradição. Não é porque você é membro da igreja tal, não é porque você é membro da igreja tal, não é porque você é filho de pastor, não é porque você tem um irmão que é presbítero, não é pela tradição, não é dessa forma. E não é pelo dinheiro. A tradição, ela complica. Ele pergunta: o que é que eu preciso fazer? O texto nos diz, em Atos dos Apóstolos 4:12, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Deus nos chama em Cristo para a salvação. Precisa crer em Cristo, somente em Cristo. Só Cristo salva. Como Deus faz este chamado? Por meio do Evangelho. Jesus
Diz isso no versículo 29. Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas. As boas novas são as notícias que vêm até nós pelo Evangelho. Jesus é o Cristo, o Salvador. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, hoje, agora, eu estou pregando o Evangelho, as pessoas podem ouvir o doce chamado de Deus e serem redimidas, tomadas do pecado para a liberdade. Todos que não aceitam quando ouvem este doce chamado, se continuam rebeldes a Deus. Se mantêm rebeldes. O homem sem Cristo está sempre em rebeldia contra Deus. A graça de Deus, gente, é oferecida a todos, desde que o mundo é mundo. A graça maravilhosa de Deus é oferecida para todos. Os que ouvem esse chamado são salvos, mas nem todos ouvem. Você já ouviu o chamado doce de Deus para a tua vida? Diferente daquele jovem, você desejou estar junto a Deus, redimido, colocado em liberdade por Cristo e tendo uma outra vida? Terceiro ensino: há recompensas para aqueles que entram no reino de Deus. Há recompensas. Quando a rebeldia é quebrada pela graça, pelo amor de Deus, muitas recompensas são recebidas por aqueles que creem. Pedro diz que deixou tudo para seguir a Jesus. Quando eles percebem, porque os discípulos também acreditavam que o rico entrava no reino de Deus, porque aquilo era sinal da bênção de Deus. E quando Jesus fala, é difícil entrar no reino de Deus. Jesus é muito duro aqui, mas muito verdadeiro, né? Ele fala, Pedro, é muito difícil entrar no reino de Deus. Ele falou, mas então como é que vai ser? Jesus falou assim, olha, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí Pedro fala assim, mas como é que fica aí, Senhor? Porque nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Na verdade, gente, Pedro aqui está sendo ainda cuidado por Jesus, está sendo tratado pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Ele tem interesses. Ele fala, e nós que deixamos casa, família, como é que vai ser? Não vai ter nada? E Jesus fala para ele que virão as recompensas. Todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por minha causa, por causa do Evangelho, receberão em troca neste mundo. Olha que interessante. Jesus fala de duas realidades, este mundo e vida eterna. Ele fala, neste mundo essas pessoas vão receber 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades. Jesus fala de tudo que é importante na vida do ser humano. E ele fala, isso vai multiplicar na vida de vocês que creem, porque vocês vão entrar para uma família muito grande, que é a família da fé. Isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo que você chegar, você vai encontrar uma família da tua fé. E você vai ser bem recebido, você vai ser cuidado. Querem ver? A filha do Dário com a Sônia, a Nicole, está lá na Irlanda. Os primeiros que ajudaram eles foi a família da fé. O que Jesus disse aqui se reproduziu lá. E assim na vida de tantos outros. Mas Jesus fala também de coisas financeiras, ele fala aqui de propriedades. Ou seja, o que Jesus está dizendo, Pedro, fica tranquilo, Pedro. Já neste tempo vocês serão abençoados. Já nesse tempo vocês serão cuidados. Ninguém que ouve o Evangelho, esse doce chamado de Deus, sai perdendo. Aí Jesus vai falar, mas também na vida eterna terão garantia a vida eterna. Depois que aqui acabar, Pedro. E eu creio que ele estava ensinando para Pedro que isso daqui tudo é muito rápido, muito passageiro. Ele diz, Pedro, depois terá a vida eterna. Infinitamente melhor do que qualquer coisa. Porque a gente não entende esse negócio de vida eterna direito. Eu, na verdade, hoje eu entendo o que significam 58 anos, que é o que eu tenho. Agora, imagina a eternidade.
Tá doido, hein, Andrei? A pessoa olha para você e fala assim, Andrei, quanto tempo que você está aqui? Você fala, já tem uns 10 mil anos. Estou aqui. É, e a Bíblia diz que nós vamos ser transformados, a gente não vai ter gordurinha, não vai ter nada. Nós vamos estar na bênção, a vida eterna. Jesus garantiu isso aos seus discípulos. Deus recompensará cada um. Agora presta atenção, se Jesus falou aqui, vocês vão ter socorro. Nós precisamos lembrar disso nos nossos dias de angústia, nas nossas necessidades, sejam elas quais forem, nas nossas dificuldades. Porque a gente encontra na vida algumas bifurcações, que você precisa tomar algumas decisões, você não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita. Oh, presta atenção nessa hora, lá na tua casa, no teu quarto, ajoelha no chão, só você e Deus, fala, Senhor, olha o que está acontecendo com a minha vida aqui. Eu estou precisando da intervenção do Senhor nessa área aqui. Me ajuda. Tua palavra me afirma isso, que aqui nós já teríamos ajuda. Ajuda-me, socorra-me, porque Deus vai te ajudar. Deus vai te socorrer. Deus sempre abençoa aqueles que pertencem a Ele. Nós entramos para esta grande família. E é importante observar que Jesus também promete uma coisa que a gente não gosta, mas ele promete. Olha, vocês também vão ter perseguições, disse Jesus. E a gente precisa prestar atenção nisso aqui. Para a igreja primitiva, para a igreja primeira, foram perseguições muito cruéis que surgiram. Mas ao longo da história, toda a igreja cristã sempre foi perseguida. Nós também, se servirmos a Deus, buscarmos agradar a Deus na nossa vida, por meio da profissão que a gente exerce, nos nossos relacionamentos, na igreja e em tudo, existirão perseguições. Às vezes vem perseguição da família, às vezes vem perseguição de amigos, às vezes existem pessoas que começam a nos ignorar. Quando você está firme na tua fé, anota isso aí. Não vai faltar gente que vai te falar isso aí é bobagem. Ih, agora você está ficando fanático. Cuidado, hein? Isso não vem de Deus, gente. O diabo está usando pessoas e situações para te falar isso. Cuidado com isso. Fanático por Jesus, tomara que eu fosse. Tem gente que é fanático pelo Fluminense, outro é fanático pelo Flamengo, outro é fanático pelo São Paulo, outro é pelo Santos. Vai lá no estádio e fica doido, pula dessa altura, não sei como consegue. Durante a semana não sai do chão. Ó, cuidado, porque algumas pessoas vão nos perseguir de muitas e muitas maneiras. Por quê, pastor? Porque as bênçãos e também as batalhas são permitidas por Deus para forjar o meu caráter e o teu caráter. Nós somos duros, viu? A gente precisa de algumas batalhas na vida para que o nosso caráter seja forjado, para que a gente aprenda a pôr mais o pé no chão, para que a gente aprenda a ter mais humildade, viver mais na realidade, considerar o próximo e considerar o nosso Deus. As batalhas, elas são necessárias. As bênçãos também, mas as batalhas são necessárias. E por fim, o texto diz que os últimos serão os primeiros. Aos olhos das pessoas que estavam ouvindo Jesus falar essas coisas, o jovem rico estava em primeiro lugar. Ele que era o cara rico, religioso, e Jesus fala assim: é aquele que deixa tudo para me seguir. O deixa tudo de Jesus, como eu já disse, não é o princípio de vender tudo e dar para os pobres. Isso aí quem precisava era o jovem rico. O deixa tudo é você de fato colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. E Jesus fala: muitos que são observados pelas pessoas que pensam ser os primeiros ou que as pessoas pensam vão ser os últimos. E muitos que estão em último lugar. Os pobres, os humildes, serão os primeiros. O Evangelho manifesta o poder de Deus na fraqueza, para envergonhar aqueles que são fortes. Há recompensas para todos aqueles que aceitam o chamado de Deus pela palavra de Deus. Primeiro a salvação e depois a suficiência nesta vida, seja ela qual for. Jesus olhou para o jovem com amor, mas ele foi embora triste.
O olhar amoroso de Cristo está sobre todos nós aqui, sobre todos que estão ouvindo, ou porventura irão assistir essa mensagem. O que é que nós vamos fazer com esse chamado? Se você está ouvindo hoje o doce chamado de Deus, entregue sua vida a Ele. Fala, Senhor, se o que esse homem está falando aí é verdade, eu quero ser teu servo. Faça um desafio no teu coração com Deus. Para Deus tudo é possível, até transformar uma vida que está toda bagunçada, não importa como. Ele tem poder para isso. Por isso que Jesus falou, para Deus tudo é possível, para o homem não. Mudar uma vida de tristeza e insuficiência em uma vida de suficiência e alegria. É essa a promessa de Cristo. Fecha os olhos, eu quero orar com todos. Vamos colocar nossas vidas na presença do nosso Deus. Quem sabe hoje você se coloca na presença de Deus de uma maneira única, desafiando a tomar a tua vida para Ele. Senhor, nós hoje vamos ter o privilégio de participar da ceia do Senhor. O momento em que nós recordamos o que o Senhor fez por nós, por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, hoje o anúncio do Evangelho é docemente oferecido a todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Ó Pai, aqueles que estão se colocando intimamente diante do Senhor, reclamando pela suficiência, pela alegria que o Senhor pode dar, pela transformação de vida que só o Senhor pode fazer. Toma esta pessoa para o Senhor. Revela-se, ó meu Deus, de uma maneira poderosa, graciosa, para que esta vida ela possa verdadeiramente ser entregue na tua santa presença nessa noite. Para a tua honra, para a tua glória que nós oramos. Meu Deus, mas eu quero ainda clamar por aqueles que porventura estejam nesses dias enfrentando uma luta, uma batalha terrível, que talvez só essa pessoa e o Senhor conheça. Oh, meu Deus, a tua palavra diz que tudo é possível para o Senhor. Abençoa essa pessoa, meu Deus, para que nesta semana que se inicia, as coisas comecem a ser mudadas. A vitória neste aspecto chegue na vida dessa pessoa, porque tu és Deus. O Senhor nos diz que neste mundo nós teríamos suficiência. E é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.